sua Bíblia, por gentileza, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 32, aos Hebreus 11, 32. Aos Hebreus 11, 32. Eu me lembro que, quando minha filha fez uma cirurgia simples, né, mas acho que um pai nunca vê uma simplicidade na cirurgia de um filho. Ela operou as amígdalas e nariz. E eu me lembro quando ela entrou para a cirurgia, chorando, claro, né? Tinha acho que 2 anos na época. E a gente saiu chorando mais ainda. E tudo que a gente queria era a notícia, né? Então você fica ali naquela agonia. Acho que quem já passou por uma situação assim, né? A única coisa que um pai quer saber é que alguém volte, um enfermeiro, um médico, e diga: olha, correu tudo bem, é ou não é? É como aquela informação que você põe o pé no freio e diz: posso respirar, posso... Porque tem coisas que quando a gente sabe, muda tudo, não é verdade? Então, poxa vida, ainda que ela esteja no centro cirúrgico, ainda que ela esteja ainda à base de sedativo, mas saber que a cirurgia correu tudo bem, uau, já é tudo. Eu não preciso nem vê-la nesse momento, mas a informação, ela vai trazer para mim equilíbrio, concordam ou não? Tem coisas que a gente tem que saber. Apesar de tudo, apesar de não estar vendo minha filha aqui, apesar de saber que ela ainda está no centro cirúrgico, mas tem informações que eu preciso saber, para eu não enlouquecer, para eu não trocar os pés pelas mãos, para eu não vender o que eu não devo vender. É como se Deus mandasse, né, a sua palavra para na sala de espera dizer: ó, ainda está no centro cirúrgico, mas saiba que... E aí, ouvindo aquilo, você vai dizer: uau. Então, tem um texto de um personagem bíblico que, nas minhas orações essa semana, ele falou muito comigo. E aí, ontem meditando, Deus me deu uma palavra. Eu vou falar um pouquinho sobre Jefté, mas vou ser breve. O livro de Hebreus, capítulo 11, fala dos heróis da fé. E esse camarada, que eu não sei se você já ouviu falar dele, ele entra no hall dos grandes heróis da fé. Hebreus, capítulo 11, versículo 32, o texto diz: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi e os profetas. Então, só para você saber que o camarada que eu vou te falar aqui nessa manhã, ele entra no hall dos homens mais importantes da história antigo testamentária, e está lá o nome dele lá. Qual é o nome dele? Entre Sansão e Davi, Jefté. Foi um grande juiz de Israel. Vamos orar? Deus, nós te damos graça nesta manhã. Não é palestra, não é técnicas motivacionais, não é coach, não é psicologia, é poder. Eu creio no poder do Evangelho. Eu creio que quando o Criador fala com a criatura, o Criador sabe aonde alcançar. A palavra tem endereço. Ele sabe as peças que estão enferrujadas, Ele sabe o que está desalinhado, Ele sabe o que está consumindo mais energia. E assim como uma revisão traz um novo fluir, traz um novo alinhamento, um novo ajuste, que essa palavra, Senhor, venha nas áreas tortas, amassadas da minha vida, complicadas, áreas que estão me dando trabalhos, coisas que se tornaram pesadas. Meu Deus, que esta palavra venha me libertar para viver as tuas promessas, apesar de tudo, em nome de Jesus, amém. Esse camarada que eu disse a você, Jefté, ele não teve um começo de vida fácil. Se você perceber lá em Juízes, capítulo 11, versículo 1, começa a contar um pouquinho da história dele. Jefté foi fruto de um caso do pai dele, se é que a gente pode chamar de caso, mas de uma relação do pai dele com uma prostituta. Tanto que está lá em Juízes 11, 1, Jefté, o Gileadita, era um guerreiro valente, era um homem bom. Mas sempre tem um mas na vida da gente, né? E sua mãe era uma prostituta, e seu pai um Gileadita. Por que o texto bíblico, quando cita que ele era valente, corajoso, fala que ele era filho de uma prostituta? Porque isso pesou na vida dele. É aquela velha máxima, né?
olha, ele é um bom garoto, mas ele é muito talentoso, mas olha, ele é a pessoa perfeita, mas sabe, ele era um homem valente, mas é filho de uma prostituta. Se você observar Juízes 11:2, ele teve um problema por ser filho da prostituta, porque a esposa oficial do pai dele teve outros filhos. Olha lá, a mulher de Gileade, que era o pai de Jefté, também lhe deu filhos. E quando os irmãos de Jefté já estavam grandes, o que fizeram com ele? Expulsaram de casa, porque ele era o bastardo, o filho do caso do pai, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, porque você é filho de outra mulher, você é filho do caso do pai. Ou seja, vai embora, você não merece. O mais, ele vem de algumas razões. Tem alguns mais que a gente tem na vida. Olha, ele é um bom homem mais porque foram erros que a gente comete, enfim, e nos marcam. Outros mas vem de circunstâncias que independem da gente. E o mais de Jefté não dependia dele. Que culpa ele teve que o pai saiu com uma prostituta e engravidou a prostituta, e enfim. Mas existem algumas coisas dessa história que a gente tem que saber, porque mais a gente sempre vai ter. Ele é uma boa pessoa, mas tem depressão. Ele é uma boa pessoa, mas é meio fofoqueiro. Ele tem uma boa pessoa, mas a família dele. Ele tem ele é uma pessoa assim, mas na última igreja ele não deu certo. Ela é uma boa pessoa, mas ela compra as coisas e não paga. Todo mundo tem um mais. Alguns mas causados por nós mesmos, outros mas causados por circunstâncias da vida. E a vida de Jefté foi uma circunstância, ele foi rejeitado. E veja, numa época que o casamento era muito rígido, né? E a gente vê hoje quantos casos extraconjugais, quantos divórcios, quantas crianças hoje sofrem também por uma questão de desprezo, por irresponsabilidade dos pais. Mas tem uma coisa que a gente precisa começar a saber, e a primeira delas é: o que você tem que saber? Que ser um homem de Deus, primeira coisa que eu quero que você entenda, você tem que saber isso, tem que guardar isso na sua cabeça. Ser um homem de Deus, ou ser uma mulher de Deus, não depende da sua herança familiar, ok? Todos nós recebemos uma herança familiar. A primeira coisa que você tem que acordar todos os dias sabendo, que apesar da herança familiar que você recebeu, do pai que você teve, da mãe que você teve, do tio que você teve, do primo que você teve, apesar dos mas da vida, a trajetória para se tornar uma mulher de Deus e um homem de Deus nunca vai depender da tua herança familiar. Você não pode esquecer disso. Você precisa saber disso. Repita para você mesmo: eu preciso saber que a pessoa em Deus que eu vou me tornar não depende da minha herança familiar. Não depende. Se você teve um berço esplêndido, sorte sua. Se você não teve um berço esplêndido, azar o seu. Mas nada, nenhuma herança familiar comprometerá a bênção que Deus tem para a sua vida. Então não use isso como uma desculpa para dizer: eu não me tornei ainda o homem de Deus que eu queria ser, a mulher de Deus que eu queria ser, porque eu tenho uma história, eu tenho uma... Não. Eu vou te provar aqui na vida de Jefté que ser filho de uma prostituta, de um caso do pai, ser expulso pelos irmãos, não impediu ele se tornar quem ele deveria ser na presença de Deus. Então, se você tem construído na sua cabeça alguns modelos que justificam o porquê você está parado, ou porquê você ainda não é melhor do que deveria ser, eu quero dizer que é mentira do diabo, porque a bênção de Deus, o que Deus tem para você, não depende da sua herança familiar. A segunda coisa que você tem que saber: que aqueles que se aproximam de homens que têm propósito nem sempre são as melhores pessoas. A gente sempre pensa assim: pastor, para eu ter uma vida relevante, eu tenho que morar num lugar melhor, eu tenho que conviver com gente que tem dinheiro, eu tenho que conviver com acadêmicos. Não, eu tenho que conviver com gente de caráter. Mas tem hora que não dá para conviver. Tem hora que eu vou trabalhar num ambiente opressor. Se você observar lá no versículo 3 de Juízes 11, quando os irmãos de Jefté expulsam eles, olha qual era a companhia dele.
Tá lá, ó. Então Jefité fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. E ali um bando do quê? De vadios. Em outras palavras, vagabundo, gente que não trabalha, gente que não faz nada, gente que vive na rua perambulando. Ali um bando de vadios uniu-se a ele. Você tem que saber que as pessoas que te seguem, ou as pessoas que convivem com você, ou as pessoas com que você trabalha, ou as pessoas com que você se relaciona, ou os seus vizinhos de condomínio, eles não têm o poder de interferir naquilo que Deus tem para você. Você tem que saber. É óbvio, eu tenho que andar com gente. Quem vai me influenciar é uma coisa, mas não é que Jefité seguia ele, você está entendendo? Quem que seguia? Quem seguia quem? Os vadios seguiam Jefité, e não Jefité seguia os vadios. Em outras palavras, ele influencia. Vai ter muita gente andando atrás de você que para muitos serão desprezados, porque líderes, pessoas de influência atraem pessoas. Quando você tem um propósito diante de Deus, ou quando você tem um chamado, pode ter certeza, você vai atrair gente boa e você vai atrair gente ruim. Você vai atrair gente que presta e você vai atrair gente que não presta. E você não pode ficar gastando o seu tempo tentando avaliar quem está vindo. Aceita, porque o teu chamado, o que Deus tem para você, não depende das pessoas que se aproximam de você. Então não tenha medo se estão se aproximando de você falsos. Ai pastor, agora eu estou preocupado porque lá no serviço contrataram umas pessoas lá que me olham feio. Ah pastor, eu estou preocupado porque eu estou sendo ameaçado. Nossa, eu estou preocupado porque estão se aproximam de mim, gente que eu não consigo confiar. O que Deus tem para você não depende de quem se aproxima. Confie, trema na base, mas confie. Ainda que os vadios se aproximem, ainda que gente sem caráter se aproxima, ainda que pessoas que você fala, meu, esse camarada aqui está aqui e eu nem sei porquê, não coloque isso como um peso, porque assim como os vadios se aproximaram de Jefité e não barraram o que Deus tinha para ele, não se preocupe, porque é Deus que se estabelece. Você está entendendo isso? Você tem que saber, para você não gastar o teu tempo e a tua energia com coisas que não importam. Não importam. Sempre que Deus levanta um líder, Ele vai usar você para coisas, para pessoas que são boas e outras que não. E cabe você fazê-los segui-los. Cabe você fazê-los te seguir pelo caminho certo. Diga, eu tenho que saber que as pessoas que se aproximarão de mim nem sempre serão as melhores. Isso não quer dizer que vai interferir o chamado de Deus na sua vida. Você está preparado para isso? Para ver gente ruim, que eu digo não a pessoa, mas a prática, e elas te seguirem e você não se ofender com isso? Ou você só consegue lidar com gente parecida, gente que combina? Quando a gente sabe isso, a gente para de se ofender com bobagem, para de ficar tendo crise por coisa que não importa. A gente é bem resolvido, porque ainda que os vadios se aproximem, eles não determinam para onde eu estou indo. Eu tenho que saber. Primeira coisa, eu tenho que saber que a minha bênção e que o meu ministério não depende da minha herança familiar. Segunda coisa, eu tenho que saber que a minha bênção, o que Deus tem para mim, não depende das pessoas que se aproximam, e principalmente se não forem boas pessoas. Eu aprendo com Jefté, em Juízes 4, que o homem de Deus não briga por cargo, liderança e posição. Você tem que saber disso. Que se você está brigando por algo, você não é homem de Deus. Em Juízes capítulo 11, versículo 4, diz que algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade, o mesmo povo que falou para Jefté, vai embora porque você não pode ter herança com a gente, você é filho de prostituta, foram buscar Jefté em Tobi, enquanto ele estava no meio dos vadios, e disseram, venha. Como assim? Seja o nosso comandante. O camarada foi expulso, que era filho de prostituta, bastardo. Agora vão chamá-lo para voltar para ser líder, para que possamos combater os amonitas. Disse-lhe Jefté, vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando a você, implorando. Responderam os líderes de Gileade, venha combater conosco os amonitas, e você será chefe de todos os que vivem em Gileade. Homem de Deus não gasta o tempo por posições. Eu fico pensando, o que Jefté tinha para fazê-lo ser lembrado
morando numa outra cidade. Ele não era um grande guerreiro, ele era valente, a Bíblia diz, é Deus que reconhece o seu valor. Ele não estava nas vitrines da vida, ele não estava nas grandes plataformas de redes sociais, ele não estava sendo visto, ele estava em Tobi, rodeado por pessoas que sequer eram prestáveis, eram vadios, diz a Bíblia. Ou seja, sem nenhuma propaganda, sem nenhuma repercussão, sem nenhum tipo de glamour, estava lá escondido. E do outro lado, a única memória que tinham dele era aquela filha de uma prostituta. Mas quando Deus quer levantar alguém, irmão, ainda que você não tenha nenhum valor, nenhum currículo diante dos homens, quando Deus quer levantar alguém, ninguém segura. Você está entendendo? O mesmo povo que falou, vai embora seu bastardo, nós não vamos dividir herança com você, porque você é filho de um caso do pai, você é filho de uma prostituta, você não merece, vai embora, você é uma vergonha. Agora, de uma forma sobrenatural, no meio da crise, no meio da guerra, eles lembram do Jefité, que está lá escondidinho, não tem repercussão, não tem Facebook, não tem Instagram, não tem YouTube, ele não tem nada, ele está lá, e está onde? Está fazendo curso em Harvard, ele está fazendo faculdade nos Estados Unidos. Por que ele foi? Não, ele está andando com gente ruim, ele está andando com vadio. Mas se você entender que quando você se submete a Deus, você não precisa lutar por nada, é só lutar para adoração, é só lutar para estar na brecha, é só lutar para ter um coração santificado, é só orar para estar no lugar certo. E ainda que esse lugar que você está lutando não tenha glamour, não tenha pompa, não reverbere sucesso, saiba que Deus inclina o coração de homens para te achar. Jefité foi lá e encontraram, dizendo volte, e não é volte para limpar o chão, não é volte para encerar nossas botas, não é volte para ser cuidador de cavalos, volte para nos liderar. Quem? Sim, o mesmo que nós expulsamos, volte. Por quê? Não tem explicação, não tem lógica, não tem explicação em livros de liderança, não tem explicação em teorias positivistas, não tem explicação, nenhum coach vai poder dizer o porquê. A minha explicação é assim que o céu quis, é assim que o céu vê, é assim que Deus vê. A sua vida não está escrita em livros. Será porque Deus vê assim? Será porque Deus quer assim? E será porque Deus pode fazer tudo o que quer sem pedir permissão para ninguém? Oh Jefité, quantos estão escondidos aqui hoje, chorando, sofrendo, dizendo, eu preciso aparecer, eu preciso me mostrar, porque quem não é visto não é lembrado. Fique tranquilo, agrade o Criador, agrade aquele que tem o domínio, porque Ele vai fazer quem você menos espera, bater na porta da tua casa e dizer, vem, nós precisamos de você, vem, nós precisamos de você. Você tem que lembrar de segunda a segunda que homem de Deus não luta por posição. Você tem que lembrar de segunda a segunda que homem de Deus não luta por cargo. Você tem que lembrar de segunda a segunda que homem de Deus não luta por patentes. Você tem que lembrar que homem de Deus luta por agradar a Deus. Você tem que lembrar. Você precisa saber. Você não precisa fazer nada além do que servir a Deus. E na hora certa, Deus vai estabelecer você. Deus vai estabelecer você. Agora, outra coisa que você tem que saber, além do que eu já te disse, sua herança familiar não vai interferir em você. Você tem que lembrar claramente todos os dias que nem sempre os melhores vão estar perto de você. Você tem que lembrar que homem de Deus, você tem que saber que homem de Deus não luta por posições. E você tem que saber também que homens de Deus sempre são revelados em dias de adversidade. Não é um púlpito que revela um homem de Deus, não é um cargo, uma função. Veja, enquanto Israel não tinha perseguição, Jefité foi expulso. Enquanto havia paz em Israel, as pessoas jogaram Jefité fora. Ninguém viu o valor dele, ninguém viu o chamado dele. Vai embora, você é o filho o filho bastardo, o filho da prostituta, vai embora. Mas quando Amon declarou guerra contra Israel por ter novos territórios, aquele que na bonança foi ignorado, no dia que Israel foi chamada para a guerra, Deus exalta e levanta o homem de Deus. Homens e mulheres de Deus só são revelados em adversidade. Prosperidade não revelam homens de Deus. Bonanças não revelam homens de Deus. Muito pelo contrário. É muito provável que em dias de bonança a sua fé seja ridicularizada. Em dias de paz
as pessoas zombem do teu Deus, digam que você é fraco. Mas bom é o dia que a minha família está em colapso, e eu, que era o crente bitolado, o crente que não saía da igreja, agora que está todo mundo desequilibrado, batem na porta do meu quarto e dizem: ei, você pode orar por mim? Você pode tirar uma palavra para mim? Você pode vir aqui? Homens de Deus são revelados em dias de adversidade. Na prosperidade, o povo não tinha tempo para Jefté, não tinha paciência com ele. Mas quando Amon declara guerra, eles querem que Jefté o lidere. Eu quero que você entenda: seja paciente com seus amigos, seja paciente com teus filhos, seja paciente com teu marido, seja paciente com a sua casa, seja paciente com seus amigos. Pare de se ofender com eles, pare. Você não vê em momento algum Jefté dizendo: eu não vou voltar porque você... Não, seja paciente, seja firme, fique firme na fé, ore por eles. Se está tendo prosperidade e eles estão zombando da sua fé, ore por eles, mas esteja lá. Se eles estão jogando você fora, não se magoe, porque isso faz parte da vida. A fé nunca é vista em bonança, a fé só ressurge na luta, na adversidade. Então talvez eles não estão enxergando quem você é e o que você carrega, porque eles estão vivendo uma fase linda, uma fase de paz. Mas Satanás nunca permite uma vida tranquila para aqueles que estão longe ou aprisionados. Se para nós que temos Deus, ele persegue aqueles que já são dele, ele amarra de todos os jeitos, principalmente quando caminha com alguém que conhece a verdade. Então fique firme, suporte, tenha maturidade para ouvir piadinha, tenha maturidade para ouvir alguma conversa atravessada, tenha maturidade e não se ofenda, fique lá. Se jogarem você por canto, fique lá, porque no dia da adversidade, você que foi jogado de lado, desprezado, eles vão olhar para você como líder, dizer: Jefté, lidere-nos, Jefté, esteja acima de nós, Jefté, conduza-nos. Sabe por quê? Porque homens de Deus e mulheres de Deus são revelados na adversidade. Aguarde isso. Você tem que estar lá para ajudá-los quando ele precisar. Você tem que estar lá firme, para que quando a adversidade quebrar o coração deles, a sua fé esteja lá erguida. Você tem que ser firme. Perdoe-os, ame-os, aconselhe, tenha paciência com eles. Eles não conseguem ver a glória de Deus em você, porque eles ainda não viram a adversidade. Eles não conseguem ver o tamanho do teu Deus, porque eles ainda não viram a adversidade. E seja maduro, porque a adversidade vai atingir você também, não vai atingir só eles. E quando a adversidade atingir a todos, você tem que estar em pé lá, porque você sabe, porque esse culto está acontecendo, que homens e mulheres de Deus são revelados em dias de adversidade. Agora, se você cai junto com eles, se você desvia junto com eles, se você é como eles, que na bonança é feliz e na adversidade você se entrega, quando é que eles terão encontro com Cristo? Quando é que eles se submeterão à fé? Nunca. Tempos difíceis não te dão o direito de oscilar. Entende isso ou não? Você tem que saber disso. Você tem que saber que homens de Deus estudam a palavra. Quinto, você tem que saber: homem de Deus não fica de conversa fiada. Homem de Deus não fica jogando conversa fora. Homem de Deus não tem tempo para coisa secundária. Nós estamos em guerra. Ai, pastor, mas não tem espada. Bate com porrete. Não tem? Joga pedra. Faz alguma coisa, mas mata o teu inimigo. Faz alguma coisa. Quando Jefté assume, eu não vou ler porque você pode ler depois, é do versículo 12, Juízes 11, do versículo 12 até o 27. Jefté é chamado de volta para Israel pelos gileaditas, porque Amon quer guerra. Amon queria territórios, e o povo não conhecia a história do povo hebreu. Amon estava pleiteando 2 terras, dizendo que quando o povo de Israel saiu do Egito, aquelas terras que eles tomaram posses eram deles de herança. E todo mundo se submetendo, porque não conhecia a história do povo hebreu, não conhecia a história. E quando o Jefté, depois você pode ler, quando o Jefté manda carta para o rei Amon, dizendo: não, eu conheço a história, eu sei como Deus os tirou do Egito, eu sei que os territórios que nós temos foram conquistados em batalha e são nossos legítimos, nós não devolveremos a vocês. Mas por que Jefté conseguiu debater com o rei Amon diante de uma ameaça? Porque ele conhecia o outro lado da história.
Se você só conhece a ameaça e não conhece a promessa, você morre. Se você só conhece o poder do diabo e não conhece o poder de Deus, você não aguenta. Se você só ouve a ameaça e não ouve como Deus pode te defender, você entra em colapso. O problema é que nós temos na ponta da língua e na ponta do ouvido tudo que o diabo pode fazer. Nós tememos, olha, as pessoas ficam impressionadas quando tem uma manifestação demoníaca, mas ninguém fica impressionado quando alguém é batizado com o Espírito Santo. O mal nos impressiona muito mais, a ameaça nos impressiona muito mais, o tiro do inimigo nos impressiona muito mais do que aquilo que está conosco. A mentira, a ofensa, meu Deus do céu, se eu falar que Deus está com você, você esquece em 2 minutos. Se eu falar que o diabo quer te matar, você vai para casa e fica 15 noites sem dormir. Por quê? Porque a gente joga o ouro no lixo e guarda o lixo no porta-joia. Nós trocamos tudo. Por quê? Porque homens de Deus têm que saber que a minha vida depende de conhecer a palavra. Eu tenho que ler a palavra, eu tenho que conhecer a palavra, eu tenho que debruçar sobre ela. Vou ler em outras versões, vou perguntar, vou me interessar. Jefité, ele não se rendeu às ameaças de Amon, porque Amon estava mentindo. Ele conhecia a história, ele conhecia os livros históricos, ele sabia como foi a saída do povo do Egito, ele soube tudo o que aconteceu. Então quando o diabo disser para você, você não tem direito, você vai morrer, se você não souber o que Deus tem para você, você não aguenta, você vai largar tudo, você vai trocar os pés pelas mãos. Homens de Deus sabem que vencem suas guerras conhecendo a palavra. Você tem que saber disso, tem que saber, tem que ler Bíblia, tem que conhecer a palavra. E culto não se ensina a Bíblia. Eu não estou te ensinando a Bíblia, eu estou pregando o Evangelho. Você tem que ler a Bíblia. Jovem, leia a Bíblia, leia, conheça, leia a Bíblia como algo real, verdadeiro, boca de Deus. Você tem que saber que homens de Deus são homens que estudam a Bíblia. Você tem que saber. Se você não estuda a Bíblia, eu sinto te dizer, você não é nada de Deus ainda, porque você está servindo alguém que você não conhece. Você entende isso ou não? Você está servindo alguém que você não conhece. E não se culpe por não ter estudado até agora. Comece a partir de hoje. Você tem que saber também que o segredo de uma vitória está em estar na presença de Deus. A Bíblia diz em Juízes 11, 29 que quando Jefité diz para Amon, eu não vou largar os territórios, eu não vou dar boi para você, não, eu vou para a guerra. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefité. Ele atravessou Gileade, Manassés e Mispa. Gileade, um homem cheio do Espírito Santo atravessa Gileade. Lembra de Gileade? Gileade foi o lugar onde Abraão se apartou do sobrinho Ló. Quando você é um homem cheio do Espírito Santo, você passa em Gileade, ou seja, você tem capacidade de separar o que presta e o que não presta da sua vida. Quando você está cheio do Espírito Santo, você não tem medo de se posicionar, você não tem medo, porque é o Senhor que te garante. Homens de Deus são cheios do Espírito Santo. Ele passou por Gileade, Manassés. Lembra de Manassés? Manassés foi o lugar onde José, ou o nome que José deu, Jacó deu para o seu filho. O que significa Manassés? Meu luto acabou. 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 Diga comigo: Manassés, lugar do esquecimento. Um homem cheio do Espírito Santo tem a capacidade de esquecer. Ah, pastor, eu não esqueço. Encha-se do Espírito Santo. Gileade, lugar de separação. Manassés, lugar de esquecimento. E ele passa Jefité por Mispa. Mispa é o lugar de visão, lugar alto, onde você avista o inimigo e vai dizer: essa terra que você quer eu não vou te dar, essa terra que você quer é minha por direito. Depois que Deus o encheu pelo Espírito Santo, ele passou por Gileade, Manassés e Mispa. Separação, esquecimento e visão. Repita comigo: separação, esquecimento e visão. Você tem que saber que homens de Deus têm suas vitórias enchendo-se do poder de Deus. Fecha a boca e vai encher do poder de Deus. Fecha a boca. Fortaleça-se no Espírito. Vença seus inimigos no Espírito. Vença.
E a última coisa que eu quero te ensinar aqui nessa manhã para nós orarmos: você tem que saber que homens de Deus não são perfeitos. Homens de Deus não são perfeitos. Deus fala para Jefté: vai lá, encha-se do Espírito Santo. E aí, homens são ansiosos. Sabe o que ele fala? Senhor, Deus não pediu um voto para ele, mas ele fala para Deus. Coloca para mim Juízes 11:30. E Jefté fez um voto. Você vê que um homem cheio do Espírito Santo ainda é falho. Se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que vier saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei em... Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor entregou nas suas mãos. Qual era o voto dele? Se eu vencer a batalha, quando eu voltar para casa, o primeiro que sair de casa é teu, Senhor, eu vou oferecer como holocausto. Deus dá a batalha para ele. Quando ele volta, quem está saindo da porta da casa dele? A sua única filha. A sua única filha. Homens de Deus, ainda cheios do Espírito Santo, ainda são falhos. Você tem que saber que por mais que você seja um grande homem de Deus, ou uma grande mulher de Deus, você sempre será falho. Você tem que saber. Para você, quando falhar, não falar: acabou tudo. Ele teve que cumprir o voto. Entregou a filha. Se você souber essas 7 coisas que eu te ensinei hoje, o diabo dificilmente vai te derrubar. Você tem que saber que a sua família não determina quem você vai ser. Você tem que saber claramente que quem se aproxima de você, por pior que seja, não determina o lugar para onde você está indo. Você tem que saber que homens de Deus não brigam por cargos e posições. Você tem que saber que homens de Deus e mulheres de Deus são revelados em dias de adversidade. Você tem que saber que homens de Deus estudam a Bíblia e a palavra de Deus. Você tem que saber de todas as formas que homens de Deus têm a sua vitória na presença do Espírito Santo. E por fim, homens de Deus não são perfeitos. Não são perfeitos. Exige a perfeição de você e você acabará decepcionado. Exige a perfeição dos outros e você acabará decepcionado. Exige a perfeição de qualquer lugar e você acabará decepcionado. Espere a perfeição de Jesus e você acabará a pessoa mais feliz do mundo.